Acácio de Cesareia, falecido em 366 d.C., foi um proeminente bispo e teólogo do século IV, conhecido como o Caolho. Ele sucedeu o historiador Eusébio na prestigiosa Cátedra de Cesareia em 340 d.C., herdando a vasta biblioteca que era o centro do saber cristão. Figura influente na corte do imperador Constâncio II, ele liderou uma facção teológica moderada durante as complexas disputas arianas da época. Como guardião do legado de Eusébio, Acácio consolidou a exegese histórica que via na queda de Jerusalém o cumprimento das profecias, fortalecendo a visão preterista de que o reino de Deus já estava estabelecido. Sua vida foi marcada por uma intensa atividade política e acadêmica, defendendo a autoridade da Igreja como Israel espiritual até sua morte em 366 d.C. Acácio de Cesareia, como sucessor direto de Eusébio, foi o guardião da maior biblioteca cristã do mundo antigo. Sua relação com o preterismo é de continuidade e custódia. Ele pegou a evidência histórica de Eusébio e a transformou em um argumento exegético e textual sólido contra o futurismo da época. 5 pontos fundamentais sobre a relação de Acácio com o preterismo são: a sucessão da verdade histórica. Acácio argumentava que a destruição de Jerusalém não foi apenas um acidente de guerra, mas o carimbo de autenticidade no ministério de Jesus. Para ele, se o templo não tivesse caído exatamente como Cristo previu, a Igreja não teria autoridade. Ele manteve a tradição de que a história externa, os registros romanos, servia para provar o cumprimento das profecias bíblicas. O Israel espiritual como cumprimento final. Ele foi um defensor ferrenho de que as promessas feitas a Israel, como a reconstrução do templo e o reino de Davi, foram plenamente cumpridas na Igreja. Para Acácio, esperar um cumprimento físico futuro em Jerusalém era negar que Cristo já havia estabelecido seu reino espiritual. Hermenêutica da substituição. Acácio deixou argumentos baseados na ideia de que a antiga aliança foi encerrada juridicamente. Ele utilizava a queda do templo como documento legal que provava que Deus havia mudado sua morada para o corpo de Cristo, a Igreja, tornando qualquer interpretação futurista do sistema sacrificial algo obsoleto. O foco na parousia espiritual. Seguindo a linha de Cesareia, Acácio sugeria que a vinda de Cristo em julgamento contra Jerusalém foi uma manifestação de sua glória divina na história. Ele defendia que os crentes não deviam esperar por um evento geográfico, mas reconhecer a presença real de Cristo no governo da Igreja e no avanço do Evangelho. O maior legado de Acácio foi preservar e ampliar os trabalhos de Eusébio que ligavam cronologias históricas às profecias de Daniel e Mateus 24. Ele argumentava que as 70 semanas de Daniel terminaram com a destruição do templo, fechando o ciclo das profecias judaicas e abrindo a era eterna do reino de Deus. Em resumo, Acácio forneceu o embasamento intelectual e textual para o preterismo, garantindo que a visão de que o reino já chegou fosse a base da autoridade da Igreja no século IV. Acácio de Cesareia utilizou sua posição como guardião da biblioteca de Cesareia para desferir golpes intelectuais fatais contra o quiliasmo, um milenarismo carnal, que esperava um reino físico de 1000 anos em Jerusalém. Para ele, o milenarismo era um retrocesso teológico que ignorava a vitória já conquistada por Cristo. Aqui estão os 3 pilares de como ele combatia essas ideias. 1. O argumento do fim do localismo. Os milenaristas da época acreditavam que Jesus voltaria para reinar fisicamente em uma Jerusalém reconstruída. Acácio combatia isso usando o preterismo histórico. Ele provava, através dos registros de Eusébio, que o julgamento de 70 d.C. foi definitivo. Para Acácio, se Deus destruiu o templo e dispersou a nação, era para mostrar que o reino agora era universal e espiritual, não mais limitado a uma geografia ou etnia. Esperar um reino em Jerusalém era, para ele, tentar ressuscitar um cadáver que Deus já havia sepultado. 2. A redefinição do milênio. Acácio, seguindo a tradição de Cesareia, argumentava que o milênio de Apocalipse 20 não era um evento futuro, mas a era da Igreja em que ele próprio vivia. O combate, ele ensinava que Cristo já havia amarrado o homem forte, Satanás, através da ressurreição e que o reinado dos santos já estava acontecendo através da autoridade dos bispos e da expansão do Evangelho. Para Acácio, o milenarismo era perigoso porque fazia os cristãos esperarem por algo que eles já possuíam. 3. O perigo da judaização do futuro.
Acácio era extremamente crítico ao que chamava de interpretações judaizantes. Ele argumentava que o milenarismo físico era uma herança do pensamento judaico que não compreendeu a natureza espiritual do Messias. A defesa, ele defendia que, como o preterismo provava que as profecias de Daniel e do Sermão do Monte já haviam se cumprido na queda de Jerusalém e na ascensão da Igreja, qualquer tentativa de projetar essas promessas para um futuro reino terreno era um insulto à suficiência de Cristo. Resumo do embate. Acácio dizia essencialmente o seguinte: por que vocês buscam um templo de pedra no futuro, se o preterismo nos mostra que Deus destruiu as pedras para viver em nós hoje? Ele usava a história para fechar a porta do passado, forçando a Igreja a olhar para o presente como o tempo da glória de Deus. Acácio foi um dos maiores gênios do preterismo e da escatologia otimista triunfalista. Ele deu um xeque-mate para toda a eternidade nos futuristas, quando relatou a cronologia do livro de Daniel, tornando-se imbatível a linha de pensamento preteristas. O xeque-mate. Acácio de Cesareia utilizava a cronologia das 70 semanas de Daniel no capítulo 9 versos 24 ao 27 como uma trava histórica para invalidar qualquer expectativa de um reino judaico ou milenar físico no futuro. Pontos centrais de como ele aplicava esse argumento. O fim do cronômetro profético. Para Acácio, as 70 semanas eram um período determinado e ininterrupto que terminava precisamente no século I. Ele argumentava que, se o Santo dos Santos foi ungido e o sacrifício cessou com a destruição do templo em 70 depois de Cristo, o tempo profético para Israel como nação política havia expirado. Não restariam semanas para um reino futuro. A abominação da desolação como fato consumado, ele identificava a abominação mencionada em Daniel com o cerco romano e a profanação do templo por Tito. Ao provar que isso já havia ocorrido, ele destruiu o argumento de que um anticristo futuro precisaria reconstruir o templo para cumprir essa profecia. O selo da visão e da profecia. Daniel 9 diz que o período serviria para selar a visão e a profecia. Acácio interpretava isso literalmente, após 70 depois de Cristo. Não haveria novas profecias para o Israel étnico. O foco da história mudou permanentemente para o reino espiritual da Igreja. A pedra que se torna montanha, baseado em Daniel 2, ele defendia que a pedra, Cristo, atingiu a estátua, os impérios mundiais, incluindo Roma, durante o primeiro século. Para Acácio, a Igreja já era a montanha que estava enchendo a terra, tornando desnecessária a espera por um reino terrestre posterior. O objetivo de Acácio era lógico: se a cronologia de Daniel se cumpriu perfeitamente até a queda de Jerusalém, era um erro teológico reabrir esse prazo para o futuro.